E aí, pessoal? Eu sou o M. Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Na partida de hoje, tá de volta aí na série ele, Emanuel Lasker, segundo campeão mundial, e até hoje detém o recorde de mais tempo com a coroa também, se eu não me engano, 27 anos. Enganado. Lasker, bom, já fiz a introdução dele mostrando outras partidas da série, então acho que é desnecessário. Tem uma partida muito boa dele contra o Capablanca, por exemplo, e tem a partida Lasker e Bauer também. Mas a partida que eu gostaria de mostrar hoje, ela foi jogada em 1896. Não fazia muito tempo que o Lasker tinha ganho o match do Steinitz, se eu não estiver enganado. E foi jogada contra um outro gênio da época, que era o mestre americano Harry Nelson Pillsbury. Acredito que nem todo mundo conhece o Pillsbury, mas foi um jogador tão genial que ele conseguia fazer coisas como jogar partidas simultâneas de xadrez, damas e jogo de cartas às cegas. Né? Jogando um jogo de cartas enquanto jogava xadrez e dama às cegas. Ele tem vários recordes também. Se você procurar no Google, na Wikipédia, né? Harry Pillsbury, se eu não me engano, ele decorou uma lista de 50 palavras e conseguia repetir a lista de trás pra frente. Era um jogador extremamente genial. Nos meus grandes predecessores, volume 1, Kasparov mostra algumas partidas muito boas do Pillsbury. E fala como era um. Ele, na época, né, ficou conhecido como o melhor jogador depois do Morph, assim, o maior talento depois do Morph. Infelizmente, foi um jogador que faleceu muito cedo, com 34 anos apenas. Esse torneio foi jogado em 1896 em São Petersburgo. Foi um torneio entre quatro melhores jogadores da época, que eram Lasker, Steinitz, Chigorin e Pillsbury. O Tahashi tinha sido convidado para esse torneio, mas não pôde participar na época, porque o Tahashi, além de jogar xadrez muito bem, né, de ser um dos melhores do mundo, ele era um médico também, e ele era praticante. Então, por causa do trabalho dele como médico, ele não participou do torneio de São Petersburgo, que foi provavelmente o mais forte da época, né? E esse torneio foi disputado num formato de 6 partidas. Cada jogador enfrentava o outro 6 vezes, né? Matches de 6 partidas. O grande campeão foi o Lasker. Porém, a partida que a gente vai ver aqui, ela poderia ter mudado o curso, não só do torneio, mas também da história do xadrez. Eu vou contar um pouco mais disso no fim. Mas o que a gente precisa saber agora é que o Pillsbury vinha liderando o torneio nesse momento. Ele estava na frente do Lasker, e o Lasker, como era o atual campeão do mundo, ele precisava confirmar o favoritismo dele, né? Então era uma partida que para os dois valia muito. Pro Pillsbury, porque se ele ganhasse esse torneio, ele certamente seria considerado um desafiante natural do Lasker. Nessa época não tinha torneio de candidatos e ciclo do campeonato mundial. Era quem o mundo do xadrez achasse que era o maior desafiante, o desafiante do momento. E com certeza, se o Pillsbury ganhasse esse torneio, ele seria considerado, né? O desafiante natural aí pelo título do Lasker. Então jogou D4, D5, D4, E6, cavalo C3, cavalo F6, cavalo F3, C5. E o Pillsbury aqui jogou bispo G5, que era um lance bem agressivo que ele gostava de fazer nessa posição. Coincidentemente, hoje em dia, essa variante que chama Semi-Tarraxa ela é bastante popular. E as brancas costumam jogar com E3 ou C por D5. O bispo toma G5 já não é mais tão jogado hoje em dia, apesar de ter algumas partidas ainda. C por D4. E aí tomou de dama. Depois de cavalo por D4, as pretas têm E5 e várias partidas mostram que as pretas estão ok depois disso, que já tá equilibrado, as pretas já têm chances iguais. Dama por D4, cavalo C6, e aqui jogou dama H4 agora. Mais tarde, alguns anos, né, vários anos depois, na verdade, quando esses mesmos dois jogadores se enfrentaram mais uma vez, o Pillsbury jogou bispo toma F6 contra o Lasker, que é o melhor lance aqui, é o correto. Mas foi dama H4. E claramente aqui as brancas estão buscando uma posição bem aguda. O Lasker jogou bispo E7. Mas se ele fizesse D4, que parece um lance bastante agressivo, já dá pra gente perceber como a posição é complicada, né? Como as brancas estão querendo jogar de forma ativa. Aqui as brancas têm roque grande. E aí E5, E3. E abre o centro, né? Bispo C5, E por D4, E por D4 e cavalo D5.
E tem uma iniciativa bem forte aqui para as brancas que provavelmente já estão quase ganhas já nesse momento. Então o Lasker joga aqui bispo e7. Aí roca grande. O Kasparov ainda comenta que provavelmente C por D5, E por D5 e torre D1 é uma continuação mais sólida, é uma continuação mais segura também, mas que não foi para isso que o Pillsbury jogou bispo G5, dama D4 e dama por H4. Com certeza era para buscar um jogo bem mais agressivo. Então ele faz rock. Daí o Lasker naturalmente tem que tirar a dama aqui da cara da torre, né, dessa coluna. Então ele faz dama A5. Aí o branco jogou E3. E agora foi bispo D7, preparando para pôr a torre em C8. Rei B1 naturalmente, né? Tira da coluna, protege a 2 ali, ok, fica tudo certo. E H6. Esse lance parece simples, mas ele tem um ponto bem profundo. Com essa jogada aqui, as pretas ou forçam as brancas a trocar em F6, ou a deixar o bispo aqui em G5 e a dama em H4. Porque se jogar bispo F4, leva um cavalo E4, né? Então ele meio que vai obrigar, daqui a pouco, o Lasker é que ele vai obrigar o Pillsbury a fazer uma concessão nessa posição. Tanto que agora foi C por D5, E por D5. Não dá tempo de tomar em F6, né? Porque bispo toma já ataca a dama e ataca C3, e aí pretas ganham material. Então ele joga cavalo D4, tentando trocar peças e manter o peão isolado bloqueado, né? Mas agora roque. Aí esse é o ponto, ameaçou H por G5. Antes não tinha porque a torre estava em H8, mas agora ameaçou. Bispo F6, F6 e jogou dama H5. Tentando manter a pressão, né? O branco tenta manter uma pressão aqui em D5 agora. Lasker troca em D4, E por D4 e joga bispo E6. Faz sentido, né? Defende D5 com o bispo e parece que a posição das pretas ainda tá sólida. Então o Pillsbury faz nessa posição F4. Que parece o jeito mais direto assim que ele tem de criar problemas pro preto. Porque se jogasse, por exemplo, cavalo E4, tentando explorar essa cravada, tem um recurso aqui para as pretas. Bispo toma D4, torre por D4 e dama E1. Depois vai pegar o cavalo ali com uma posição ganhadora já. Sem falar no ataque, né? Em cima do rei branco. Então ele jogou F4. Pra tentar expulsar o bispo, né? Da posição em E6 ali. Mas o Lasker com certeza estava prevendo esse avanço e ele já tinha uma ideia em mente. Torre a C8, pôs a torre na coluna aberta. F5. E agora a gente já tem o primeiro momento crítico da partida. Então quero que vocês calculem aí e pensem como vocês jogariam no lugar do Lasker. Jogam as pretas. Bom, é importante entender nessa posição que os dois jogadores estavam buscando mesmo a vitória aqui, né? Estavam querendo jogar por vantagem. Então, com certeza, quando faz F4, o Pillsbury, na verdade, acho que quando o Lasker joga bispo E6 aqui, ele já tá de olho na ideia de F4 e F5, ele já tá percebendo. Se ele tivesse com muito medo desse plano, provavelmente ele teria feito um bispo C6, alguma coisa assim. Pra não ficar levando F4 e F5, né? E em vez de jogar pela coluna C aberta, ele jogaria talvez pela coluna E. Mas ele percebe que ele tem uma ideia mais interessante usando a coluna C, que tá mais próxima, além de tudo, tá mais próxima do rei branco, né? Bem mais perto do rei. Só que quando chega F5, é importante que as pretas tenham em mente, né? Como continuar. Porque se joga bispo D7, volta a dama pra F3, e aí os dois lados têm algumas chances. A posição parece dinamicamente equilibrada. Parece que tá nem melhor pro branco, e também o preto tem que tomar um pouco de cuidado. Mas ele já estava aqui atento com a seguinte ideia tática. Torre por C3. Um sacrifício muito bonito. E apesar de parecer óbvio, como Kasparov diz aqui, essa é uma belíssima combinação profundamente calculada, da qual qualquer grande mestre hoje em dia poderia se orgulhar. Então, mesmo para. Isso foi em 1896 que o Lasker calculou essa posição, mas mesmo hoje, qualquer grande mestre, se ganhasse uma partida sacrificando. Começando com esse sacrifício, ficaria feliz. E o Kasparov aqui ele até diz o seguinte, que a concepção desse sacrifício é tão grande que é além das forças de um computador. E mesmo um computador forte ainda precisa de mais ajuda para entender essa posição. Sacrifício muito profundo, então, do Lasker. E aí, o Pillsbury, ele não toma a torre. É o seguinte, se B por C3, as pretas ganham não jogando dama por C3 direto. Porque dama por C3 permite dama F3.
E aí a dama já tá voltando pra defesa, a dama branca. Por exemplo, dama B4 e dama B3. Aqui o preto joga torre C8. Deixa o bispo no ar. Então vocês percebem que realmente tem uma ideia muito profunda por trás, porque ele precisa sacrificar o bispo depois. As variantes desse sacrifício são todas muito legais e eu quero mostrar pra vocês. Mas, por exemplo, aqui poderia seguir F por E6, dama por C3, e agora, se dama F7, RH8 e tem essa ameaça terrível, né, de dama C2. Quando dama G6, dama B4. E aqui as pretas vão dar mate, né? Porque esse rei tem que vir pra A1, D4, torre D4. Deve ter mais de um jeito de dar mate aqui. Dama D4, rei B1, dama D1, rei B2, dama C3 e já era, né? O rei branco vai subindo aqui, vai jogar torre C3, dama A3, vai dar mate. E se joga E por F7, agora o rei vem pra F8, pra bloquear o peão ali, pra não ter um cheque desviando a torre. Dama E2, porém, bispo toma D4. Tá ameaçando mate em A1 e não pode tomar em D4 porque vai levar a dama C1. Então o único jeito aqui é jogar dama E8. Só que depois que entrega a dama, ainda tá levando mate em B2. Então tem que dar a torre também. E no fim, mesmo sacrificando uma qualidade, depois uma peça, que ficaria com uma torre a menos, né? Matematicamente, o Lasker tá com dama a mais aí. Totalmente ganho. E realmente essa é uma continuação bonita do sacrifício, né? Você deixar o bispo em E6 e jogar a torre C8. Mas o Pillsbury com certeza calculou e viu essa continuação e por isso ele jogou F por E6 nessa posição. E a gente tem o segundo momento crítico da posição da partida já. Como a gente continuou o ataque do Lasker agora? Bem, essa é uma outra posição crítica, né, que ele teve que calcular, porque obviamente ele tem que pensar nas duas capturas. B por C3 é uma, ele teve que calcular aquela linha que a gente viu, e F por E6 é outra. Mas aqui o Lasker tinha percebido um detalhe não menos brilhante, uma ideia não menos brilhante do que torre por C3. Ele joga nessa posição torre A3, que é o ponto alto da combinação, né? Ele sacrifica a torre em C3, que as brancas não aceitam, e agora ele joga a torre A3, ameaçando ganhar o peão de A2. Isso já força, né? Isso com certeza força as brancas a aceitarem o sacrifício da torre de um jeito ou de outro. E agora o Pillsbury joga E por F7, que acabou sendo um erro. Esse lance parece que ganha um tempo, né? Porque toma ali, deixa o peão na sétima com cheque, mas não ajuda muito. Mas vamos ver as variantes possíveis aqui que os dois jogadores tiveram que calcular na partida. Tem uma ideia aqui que é E7. Não, vamos começar aceitando o sacrifício, vai. E B por A3, aceita a torre. A ideia é dar o cheque agora em B6. E o rei não tem casa pra ir. Não tem casa boa pro rei. Se ele vai pra A1, bispo por D4, torre por D4, né? Tem que entregar, dama por D4, rei B1. E as pretas jogam simplesmente F por E6. Uma ideia simples de jogar torre F2, né? E ter um ataque na sétima agora. Ou inclusive torre por F1 e dama D3 é uma ideia também, que vai levar para um final ganho. Então bispo E2, dama E4 cheque, rei A1, torre F2. Esse bispo não pode sair daí, né? Se tirar o bispo leva mate rápido. Torre E1, dama D4 cheque, rei B1 e dama D2 e acabou também. Aqui as pretas ganham bastante material. Se joga o rei para C2, na hora que dá o cheque em B6, aí começa uma caçada aqui em cima desse rei. Torre C8, rei D2, dama por D4. E se as brancas jogarem bispo D3 para cobrir o cheque, o arremate mais simples aqui, 2 segundos aí para encontrar. Torre C2. Entrega outra torre, rei por C2 e dama B2, mate. Olha que posição bonita, né? Sacrifica as duas torres para dar mate. Mas outra variante também bonita é se as brancas jogarem o rei para E1. Aí segue dama E3, cobre de bispo para liberar a casa F1 pro rei, que parece até que o rei tá caminhando, né, para um lugar mais seguro. Porém, F por E6. Lance bonito. Um lance super calmo, ele só tira ali o alvo de F7, mas agora cria as ameaças de bispo C3, torre F8, torre C2, bispo D4. São todas ameaças de ataque muito difíceis das brancas segurarem. Por exemplo, dama H3, bispo C3, rei F1, torre F8, bispo F3. E agora nessa posição que parece super caótica, porque ainda tá com torre a menos as pretas, o Lasker teria tempo de fazer esse lance aqui, ó.
bispo A5. Simplesmente passando o bispo pra G3. Porque apesar das brancas terem torre a mais, essa torre não joga, ela não participa da defesa. Então ele pode continuar atacando como se nada fosse, assim, como se tivesse todo o tempo do mundo, porque a torre não tá ajudando na defesa do rei. Dama G3, antecipa ali, né? Mais bispo B6 do mesmo jeito. E aqui, apesar de ter uma torre a mais, as brancas estão perdidas. Por exemplo, se voltar a dama pra E1, leva a torre F3 e mate. E se jogar H4, que seria pra tentar, né? Trazer essa torre pro jogo e depois jogar dama E1 sem levar o sacrifício, E5. Torre por D4, E4. Meio que acabou, né? Vai cair o bispo de F3 e com isso o ataque das pretas é imparável. Torre D7 cria uma ameaça em G7, porém dama C3. Defende aqui, cai F3 e acabou. Brancas estão perdidas. Essa é uma outra variante bem bonita. Então, o Pillsbury ele joga E por F7, mas depois de torre por F7, ele não tem opção. Ele precisa jogar B por A3. Dama B6. Só que aqui ainda tem uma defesa. Ele joga bispo B5. Tá com uma torre a mais as brancas, né? Então, geralmente, quando você tá levando um ataque muito forte e você tem muito material, uma estratégia de defesa é você devolver um pouco desse material, porque às vezes devolvendo esse material você consegue descoordenar o ataque do adversário, desviar as peças do oponente ou até, assim, fazer trocas, né? Que é sempre bom pro lado que tá defendendo, se for diminuir a força do ataque do oponente. Então ele joga bispo B5. Essa defesa é a melhor para as brancas continuarem lutando. Mas as análises mostram que seria ainda melhor se ele tivesse tentado isso direto. Jogando assim, ó. Torre A3, B por A3 direto. E quando dama B6, em vez de sair correndo com o rei, não joga nem rei A1, nem rei C2. Joga o bispo B5. Dama por B5. Rei A1. E a diferença é que se jogar o torre C8 aqui, as brancas têm uma defesa. Dá pra jogar E por F7. Quando o rei F8, dama H3. Aí essa dama passa ali pra ajudar do outro lado na defesa. Essa seria a defesa correta. Então as pretas teriam que jogar F por E6. Mas aí dá tempo de dama G4. Atacando E6, né? E defendendo D4 também. Então as brancas conseguiriam ter uma certa coordenação nessa variante. As análises são bem longas e o final das análises é pouco conclusivo também. Porque nessa posição aqui as pretas não precisam mais ter um ataque direto, né? Se a gente for pensar bem. O preto já tem um peão pela qualidade. Esses dois aqui são dobrados, né? Então são fracos. E o rei branco tá sempre mais exposto. Então, com certeza, as pretas estão melhores aqui. Mas, teria jogo ainda, né? Teria bastante jogo. E dá pras. Com certeza dá para as brancas tentarem colocar uma defesa resistente nessa posição. Mais do que na partida. Porque na partida jogou torre A3 e aí E por F7. Torre por F7, B por A3. Dama B6 e bispo B5 foi único, ok. Dama por B5. Rei A1. Só que aqui o Lasker ele estava prestes a concluir essa obra de arte, né? Porém, como ele gastou muito tempo calculando a posição, ali calculando a variante ganhadora, né, o sacrifício, exige com certeza muito tempo e muita energia para calcular uma posição dessas. Ele acabou falhando aqui no apuro de tempo com torre C7. Que a princípio parece a ideia mais agressiva, né? Ele ameaça jogar torre C4 ou torre C2, que são lances que vão aumentar a força do ataque das pretas. Mas aparentemente as brancas ficariam perdidas depois de dama C4. Parece o jeito mais fácil aqui de ganhar. Se torre D2, dama C3, é mais simples também. Dama G4 faz mais sentido, defendendo o ponto D4. Mas agora torre E7. E criar ameaças muito incômodas aí, como torre E4 ou torre E2. Então, por exemplo, torre H1, bispo D4 mesmo. E quando toma, toma em E1. Aí cai num final que é totalmente ganho para as pretas. Porém, o Lasker fez torre C7. Bom, torre D2 é o jeito que tem, né? De defender a sétima. Torre C4. E aqui o Pillsbury devolve o erro. Com certeza a posição é muito tensa, né? É muito difícil de calcular o tempo inteiro e encontrar os lances. Então ele acabou errando de um jeito que parecia bem. Numa jogada que parece bem natural. Torre HD1. Reforçando a defesa de D4. E à primeira vista, a impressão que a gente tem é que as pretas não estão conseguindo aumentar a força do ataque, né? Porque o branco defendeu a sétima, defendeu a oitava, defendeu o D4. Parece que já protegeu as casas importantes, assim, as casas necessárias. Também não dava aqui Dama E2. Dama E2 era uma defesa que não daria certo.
por causa de dama B6. E quando torre HD1, torre por D4. Aí as pretas ganham, né? Toma. Toma aqui. E vai ficar um final ganho ali, dama E4. Leva pra um final de reis e peões. Mas a defesa correta era torre E1 nessa posição. E pelo que mostraram depois as análises feitas muitos anos depois por vários jogadores, isso levaria a um empate com o jogo correto dos dois lados. Poderia seguir aqui dama A5. Mas não, torre por D4. Torre por D4 agora é um erro grave. De repente as pretas perdem já. Torre E8. H7, dama F5. E quando G6, dama por F6 mesmo. Aí tá dando, quem tá dando mate em H8 agora são as brancas. Tem que jogar dama por E8, mas aí cai D4. Tá, torre a mais. Então o lance certo nessa posição é dama A5. Atacando as duas torres ali, D2 e E1. As brancas têm torre E8. H7, dama F5. E quando G6, o lance que salva aqui as brancas é esse, ó. Torre E7. Não dama por F6, porque dessa vez, dama por F6 aí leva mate. Torre C1 e dama C3. Tá mate. Porém, torre E7. E quando o bispo E7, dama F7. H8, dama E8, cheque. E dá um perpétuo. Uma variante bem bonita e que empataria a partida, né? Com jogo mesmo com o jogo preciso dos dois lados, as brancas teriam um perpétuo no final aqui. Só que o Pillsbury errou com torre HD1, mas o Lasker não continuou da melhor forma também. Ele joga torre C3 nesse momento. Foi um outro erro grave aqui na posição. Preparando agora o dama C4, eu imagino, né? Eu imagino que a ideia dele era essa, era preparar dama C4 e torre C1 ou torre C2. Mas as pretas mais uma vez perderam uma chance, deixaram passar uma chance de arrematar com dama C6. Criando essa ameaça do torre C1, só que de um jeito mais rápido. Por exemplo, rei B1, bispo G5. E aí não pode tirar essa torre, né? Se tirar a torre, torre C1 de novo. Então teria que ser dama E2, bispo por D2, dama por D2 e dama D6, por exemplo. Isso aqui dá pra ver que tá ganho, né? Primeiro já tá atacando dois peões e o rei das pretas tá muito exposto. O rei das brancas ainda continua muito exposto, na verdade. Então estaria ganho. Mas foi torre C3. E agora jogou dama F5. Dama C4. O Pillsbury, ele tenta, né? Deixar a dama próxima do rei preto e ao mesmo tempo próxima da ala da dama. Lasker faz dama C4. E aqui ele fez o erro crucial aí. O erro fatal da partida que foi rei B2. Ainda o que o pessoal comenta dessa partida é que o Lasker ele tava apurado nesse momento. Ele tava com pouco tempo. Mas isso também deixou o Pillsbury nervoso. Porque ele começou a perceber que o adversário tava apurado, e aí ele começou a ficar nervoso, vendo que o Lasker tava quase perdendo o controle da partida, né? E que ele poderia se salvar. Só que rei B2 aqui é o erro perdedor. Então, jogam as pretas aí. Encontraram o último arremate aí do Lasker. Essa é uma partida muito boa para cálculo em vários momentos, né? Quem tá tentando resolver aí deve estar percebendo que tem muitas linhas de cálculo longo e difíceis para encontrar em vários momentos críticos. Esse aqui é o momento final da partida, e o Lasker encontrou uma ideia de mate. Torre por A3. Na verdade, essa é uma ideia de ataque bem forte, né? Mas o Pillsbury também não conseguiu se defender da melhor forma. Por isso que era melhor que ele tivesse jogado rei B1. Porque rei B1, o torre por A3 agora, né? Assim, na partida a gente vê que torre por A3 ameaça torre por A2. Ou dama por A2. Então ainda tem essa ameaça. Mas, se jogasse rei B1, não tem, né? Torre por A3 não tá ameaçando nada. E aí, dá pra jogar torre C1. Dama B5. Rei A1. Daí dama A5, torre C8. Agora esse rei tem que ir pra F7 e torre B2. E de repente quem tá atacando são as brancas. Quem ataca aqui não são mais as pretas, são as brancas. E isso teria levado a uma situação muito tensa e muito difícil de avaliar, assim. Muito difícil de saber quem que venceria essa partida. Se essa posição tivesse surgido no tabuleiro. Porque aí tem chance pros dois lados iguais, assim. Os dois lados estão quase tomando mate. Só que depois do sacrifício, né? Torre por A3 aí é diferente. Deu um cheque em E6, dama E6, rei H7. E aqui o Pillsbury acabou cansando da defesa, né? E jogou rei por A3. Mas esse lance vai direto pro mate. Você pode tentar calcular, inclusive, como a partida terminou nesse ponto.
Bem, não é um cálculo tão difícil, vai. É um cálculo bem forçado. A melhor defesa aqui é... Dama F5 não serve, porque quando o rei G8... Se jogar dama E6 de novo, não repete, joga rei H8, dama E8, rei H7, aí acabaram os cheques da dama. Então tem que jogar rei B1, mas aí bispo por D4. Esse é um ponto bem interessante, né? Afinal, não pode tomar em D4 aqui, que agora tá levando dama por A2. Torre E1, dama B4. Essa seria talvez a melhor defesa, mas aí acabaria com as pretas ganhando também. Rei C1, dama C3, torre C2, dama C2, dama 1, dama B1, torre C3, torre C2, bispo E3, e aí não pode mexer o rei que cai a dama, e quando torre por E3, dama por B1. Torre por E3, e o final de torres é ganho aqui para as pretas, né? Tem dois a mais, dois peões a mais tranquilo. E também, mas essa era a melhor continuação, provavelmente. Rei B1 aqui não servia porque leva bispo toma D4 também. Com a mesma ideia, né? Se tomar em D4, dama A2. Agora, cheque em F5 pode ser respondido com G6 mesmo. Porque quando dama D7, bispo G7. Aí acabou os cheques e resta o ataque ali, ganhador das pretas. Mas quando ele joga rei por A3, tem um mate forçado. Dama C3, rei A4 e B5. Rei por B5, dama C4, rei A5 e bispo D8. E aí as pretas dão mate aí com dama e bispo. Então essa é uma partida muito tensa, bem importante pro torneio. Pra vocês terem noção, essa partida ela foi tão importante que o Pillsbury ficou totalmente abalado depois dessa derrota e ele acabou perdendo 5 partidas seguidas. Perdeu essa e perdeu ou mais 4 ou mais 5 depois. O que permitiu que o Lasker passasse ali na classificação e terminasse como campeão do torneio, né? Reafirmando a reputação ali dele de campeão mundial e de melhor jogador do mundo também. Mas foi uma partida muito, muito importante para definir o torneio. Então, espero que vocês tenham gostado. Mostra muito o espírito de luta do Lasker, né? A gente viu uma outra partida na série que é Lasker Capablanca, que é uma partida extremamente técnica. Então dá pra ver como o Lasker era um jogador muito flexível, né? Que jogava muito bem em posições de cálculo e de ataque, mas também era um jogador de grande senso posicional, de técnica. E não à toa que foi um dos campeões mundiais aí mais bem-sucedidos, né? O que ficou mais tempo como campeão do mundo. Mas o Pillsbury é sem dúvida, um gênio que vai aparecer provavelmente em outras partidas da série ou em outras séries do canal. E foi um grande talento aí que foi um dos melhores jogadores do mundo na sua época também. Se tiverem gostado aí, não esqueçam de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito para receber mais conteúdo de xadrez, mais partidas como essa. E deixa nos comentários aí o que você achou. Se você conhecia essa partida, se não conhecia os sacrifícios ali do Lasker com as duas torres, né? Ele sacrificou as duas torres no ataque. E uma coincidência, antes que eu me esqueça de falar aqui, é que não sei se vocês perceberam, mas ele sacrifica as duas torres. Ele faz o mesmo caminho com as duas torres, na verdade. Só voltar lá pra gente encerrar aqui. Pra vocês verem, ó. Ele joga torre por C3, depois torre por A3. Isso com a primeira torre. E a segunda torre, o que ela faz? Ela faz... Ele faz primeiro torre C4, mas depois torre C3, rei B2, também torre por A3. Então sacrifica as duas torres fazendo o mesmo percurso. E arremata muito bem a partida com um ataque de mate ali imparável. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente continua a série aí. Não esqueça de deixar o seu comentário, o que você achou, se você tiver alguma sugestão para aparecer na série Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Até a próxima.